Para onde você quer ir, Zuzu? Aline, vamos para a Aline, diretamente de Israel? Então, Opa, aí vamos sim. agora. Aline, diretamente de Israel. Então, por favor, seja bem-vinda ao programa Pânico, nossa queridíssima Aline. E parabéns, que ela é mamãe agora. E aí, Aline, tudo bem? Shalom, tudo bem, na medida do possível, com tudo que está acontecendo, mas é bom estar aqui com vocês de novo. Boa. Você sabe que agora a gente estava abordando o assunto que é a troca dos reféns. E eu sei que você consegue passar informação muito melhor do que a minha pessoa. O que está acontecendo agora nesse momento e como é essa negociação? Parece que foi liderada por Israel, Estados Unidos e o Catar. É verdade? Sim, tem muita comoção em Israel nesse momento por causa dessa negociação, do acordo que foi assinado, que vai entrar em vigor amanhã às 10 da manhã. E realmente o assunto dos sequestrados é um assunto que dominou a mídia de Israel, que era o assunto mais falado. E realmente as pessoas querem que os sequestrados voltem e por isso tem muitas emoções agora realmente acontecendo em Israel, como tu muito bem falou. Esse acordo foi negociado com o Catar, com os Estados Unidos e Israel. Israel não negocia com terroristas, então Israel não negocia diretamente com o Hamas, negocia com o Catar, que é o financiador do terrorismo, mas não diretamente com o Hamas. É, mas é uma coisa muito maluca, né, Emílio? Porque a gente já falou aqui, vale lembrar que os líderes do Hamas moram no Catar e são bilionários, pelo menos é o que falam. Isso é verdade, Aline? Sim, isso é verdade. A grande liderança do Hamas mora no Catar e são literalmente bilionários, não é uma maneira de dizer. A gente tem o Ismail Haniyeh, que é o chefe do Hamas, ele vale 4 bilhões de dólares, bilhões com B. A gente tem também o Abu Marzouk, que são 3 bilhões de dólares. Ele foi uma das pessoas encarregadas agora também dessa negociação. E eles vivem no conforto, no luxo no Catar. O Catar sabe que eles são líderes terroristas, eles acolhem e apoiam o terrorismo, enquanto a população de Israel e a população palestina sofrem nas mãos dos terroristas. Eles estão lá no Catar vivendo do bom e do melhor, dando entrevista do conforto da casa deles, enquanto as pessoas aqui, as vítimas inocentes, sofrem com o conflito. Aline, como é que está a visão dos árabes em relação a Israel depois desse conflito? Porque até antes do atentado terrorista, a Arábia Saudita estava se aproximando de Israel para fazer acordo. Como é que estão essas questões? Então, a gente teve nos últimos anos o que se chama os Acordos de Abraão, que são um marco muito importante para Israel, obviamente, mas para todo o Oriente Médio, que são os acordos de paz entre Israel e diversos países árabes. E a gente vê que esses países continuam apoiando Israel. Obviamente, eles estão sensibilizados com toda a guerra, eles querem a paz e o bem do povo palestino também, mas eles não, de maneira nenhuma, cortaram relações diplomáticas com Israel, nem voltaram atrás. Então, a gente vê manifestações nos últimos dias também do Emir de Bahrein, condenando os ataques do Hamas. A gente viu vários países, os Emirados Árabes, Bahrein, apoiando Israel na sua defesa. E também o que a Arábia Saudita deu a entender é que a Arábia Saudita ainda vai fazer negociações de paz com Israel, mas que isso vai ter que esperar. Então, não é que... Um dos objetivos, na realidade, do ataque do Hamas foi impedir as negociações de paz com a Arábia Saudita, que não se fechasse esse acordo de paz, e parece que sim, vai sair, mas vai sair, obviamente, só depois do final dessa guerra, que a gente não sabe quando ela vai terminar. Mas um número muito interessante que eu queria falar para vocês, na realidade, é a opinião dos árabes israelenses, dos palestinos que moram em Israel. A gente tem por volta de 20% da população de Israel que são cidadãos israelenses, são árabes muçulmanos de origem palestina. E a pergunta é, o que esses descendentes de palestinos que moram em Israel estão pensando sobre esse conflito? 70% dos árabes israelenses, quando perguntaram agora, nessas últimas semanas, desde que começou a guerra, 70% deles disseram que se sentem parte do Estado de Israel, que eles se sentem israelenses, e 80% deles falaram que condenam os ataques terroristas do Hamas contra o sul de Israel, aquele massacre horrível do dia 7 de outubro. 80% dos descendentes de palestinos que moram em Israel condenaram o ataque. E agora, dos 20% que não condenaram, na realidade, 2% se disseram a favor do Hamas e 18% não responderam ou se abstiveram de responder a enquete. Então, a gente está vendo que
a maioria dos árabes da região, eles aceitam Israel. E eles apoiam Israel, e no caso dos árabes israelenses, eles inclusive se sentem parte do Estado de Israel. Aline, uma dúvida que eu tenho aqui, eu queria perguntar para você, é a respeito das manifestações, não só no Brasil, mas ao redor do mundo, não apoiando a Palestina, mas sim apoiando o Hamas. Eu queria saber como isso repercutiu aí em Israel, porque é uma coisa horrorosa. A gente sempre soube que o antissemitismo existia. E o antissemitismo, ele ao longo da história teve diferentes fases, diferentes caras. Na Idade Média se falava que os judeus tinham um pacto com o diabo e que comiam criancinhas e que tomavam sangue de crianças. Literalmente se acreditava isso na Idade Média. Depois, na época do nazismo, se falava que os judeus eles controlavam os bancos, os judeus controlam a mídia. E o antissemitismo ele foi mudando ao longo do tempo, e a mais nova cara do antissemitismo é ser anti-Israel. Israel não é um Estado perfeito, pessoal, eu não venho dizer isso, eu moro aqui em Israel já há muitos anos, Israel não é perfeito, mas a maior parte das críticas que a gente vê contra Israel, elas têm um fundo antissemita, porque, pelo menos até o início dessa guerra, dizer que se odeia judeus era politicamente incorreto. Tu não podia dizer, eu odeio os judeus, mas tu podia dizer, eu odeio Israel, eu odeio o Estado de Israel. E eu não acho que isso é uma coisa justificada. A gente vê que, obviamente, Israel tem problemas, mas a maior parte das pessoas lutam contra Israel, não porque são a favor dos palestinos, assim porque são contra os judeus. O único Estado judaico do mundo é o Estado mais atacado que a gente vê hoje em dia na mídia. Muito loucura. Toda a história a gente fica assustado que a gente está de fora e você mora aí. A gente tem que fazer um break, segundo o Diego Delari. Um break rapidinho? Então pode fazer o break rapidinho, Dedê. A gente está conversando aqui diretamente lá de Israel com a Aline. A Aline está conversando com a gente. Ela tem um canal no YouTube que ela tem uma... Aline Israel, que Aline Israel, que é um canal muito bacana, que ela mostrava... Ela mostra tudo, as histórias, a cultura de Israel e tal. Bomba. Isso é um site, a gente já conhecia ela aqui do programa Pânico, e agora ela está lá no meio dessa guerra e está trazendo as informações pra gente diretamente de lá, sem passar por informações, porque são muitas informações que a gente recebe pelos canais de notícia, né? E só quem tá lá sabe o que tá realmente Exatamente. Então vamos fazer o break rapidinho, Reginaldo. Manda bala aí. Boa. Muito bem. Ô Aline, você que vive em Jerusalém, diversas vezes acontecem alguns atentados isolados, né? Antes dessa guerra. E algumas notícias saíram que teve alguns atentados recentes. Como é que está a história agora da segurança, especificamente em Jerusalém, onde você vive? Então, como tu falou, houve realmente atentados, incidentes isolados que aconteceram aqui em Jerusalém, também houve incidentes na Cisjordânia, houve algumas coisas em alguns lugares do país, mas são realmente momentos muito isolados. E o objetivo do terrorismo, ele na realidade é literalmente nos aterrorizar. Eles querem que a gente deixe de viver, que a gente largue tudo e vá embora. E por isso, a gente mesmo tendo ameaças, mesmo com tudo que está acontecendo, a gente tenta manter a vida o mais normal possível. Obviamente sensibilizado com tudo que está acontecendo, com todo o sofrimento que está acontecendo, tanto no norte de Israel como no sul. A gente ainda assim tenta manter a normalidade, porque isso também é parte de uma resistência pacífica. E a gente mantém a nossa vida aqui na medida do possível. Boa. Ô Aline, pegando carona no seu canal, que você fala bastante da cultura israelense, a gente falando muito dessa guerra, muitos cientistas políticos falam que fizeram a hipótese, né, de o que significaria o fim de Israel. Você pode detalhar com o seu conhecimento cultural e de origem do Estado judaico o que representa Israel, e se Israel, vamos dizer assim, se Israel sumisse do mapa, o que aconteceria com o Ocidente? Então, a primeira coisa que é importante a gente dizer, essa guerra, por mais triste, por mais devastadora que seja para todos os lados, essa guerra não é uma ameaça existencial a Israel. Israel vai terminar essa guerra existindo ainda. Israel está pagando um preço muito caro por tudo que está acontecendo, mas Israel vai continuar existindo. Diferente de guerras que houveram no passado. No passado, na guerra de 48, a guerra de independência, a guerra dos 6 dias, a de Yom Kippur, houve discussões se Israel ia terminar ou não.
Dessa vez não existe essa discussão, nenhuma pessoa que entenda de geopolítica realmente daqui vai dizer existe o perigo de Israel desaparecer, mas isso se acontecesse, isso seria, na realidade, uma questão trágica não só para o povo de Israel, que mais uma vez ia perder sua nação, mas eu acho também para o mundo ocidental todo. A gente está falando de uma só democracia no Oriente Médio. Quer dizer, Israel está cercado aqui de ditaduras, de reinados. Israel é a única democracia do Oriente Médio. Israel é o único país do Oriente Médio que dá liberdade religiosa a todas as religiões diferentes que tem aqui. Judeus, muçulmanos, cristãos, barrais, drusos, alauítas. A gente tem muitas religiões que moram aqui, todos desfrutam realmente de liberdade religiosa. A gente tem que lembrar que Israel é o berço não só do judaísmo, mas também do cristianismo. Caso Israel desaparecesse do mapa, toda essa região de locais santos, judaicos e cristãos cairiam nas mãos de extremistas radicais muçulmanos e que eles provavelmente iriam destruir esses locais e restringir também a liberdade dos cristãos. Os cristãos iriam perder boa parte dos seus locais santos, por onde Jesus passou, os locais bíblicos. Então seria uma perda não só para os judeus, mas para os cristãos e qualquer pessoa que respeita história. Israel é um país cheio de história. Mas esse Islã radical é justamente isso, né? Que é a guerra santa, que é a guerra contra todos nós. Pra gente, pra eles, né? Pro Somos radical, infiéis. Pro radical, a gente é infiel e a gente não tem que existir. Não tem que existir, exatamente isso. Por quê? Porque o Estado, esse Islã radical, o Estado ele é bélico e ele trabalha com esse dogma. Então, para eles, exatamente, a gente é pecador e a gente não pode existir. E não é só judeu. Exato. É judeu, é cristão, é um negócio que a gente não consegue entender, porque a nossa Constituição aqui, o Estado aqui é laico, então cada um tem a religião. Perfeito. Tem a religião, tem Islã aqui, tem judeu, tem cristão, tem as religiões... Hare Krishna, as religiões africanas e tal. E a gente não consegue entender isso, né? Porque isso é radical, é um dogma, é um livro que se você sair 1 milímetro daquilo lá, é a Guerra Santa para destruir essa civilização que eles consideram a gente muito para frentex. Exato. Né? Israel é um país de maioria judaica, mas é um país que tem liberdade de religião a todos. Então, apesar de ser um estado de 75% de judeus, aqui todo mundo tem liberdade religiosa. Principalmente eu vejo isso em Jerusalém, que é uma cidade com muita santidade para diferentes religiões. Mas isso é completamente diferente da ideologia do Hamas. Pessoal, para quem nunca leu, eu realmente recomendo ler o Estatuto do Hamas. Dá para buscar na internet, se acha fácil. O Estatuto do Hamas diz claramente no que eles acreditam. E eles falam que é uma jihad, é uma guerra santa contra cristãos e judeus. Fala especificamente de cristãos também. Então não é um problema só judaico. Os judeus são os primeiros porque os judeus estão aqui, a primeira linha de frente. Mas o objetivo do Hamas, do Estado Islâmico, da Al-Qaeda, do Talibã, todos esses grupos têm uma ideologia muito parecida, é a destruição do Ocidente judaico-cristão, não só dos judeus. E por isso, se a gente pegar o Estatuto do Hamas, lá fala claramente que a guerra é contra judeus e cristãos, e também fala que eles são contra negociações de paz, que qualquer negociação de paz é uma perda de tempo. E por isso, quando a gente fala agora de cessar fogo nesses dias, a gente pode pegar o Estatuto do Hamas. O Estatuto do Hamas é claramente contra negociações de paz. E por isso a gente sabe que as negociações de paz que eles estão fazendo agora não são verdadeiras negociações de paz, é simplesmente uma trégua para eles se rearmarem, se reestruturarem e atacarem de novo Israel. E mentem muito, porque a guerra do Yom Kippur, se você for ver bem, eles estavam com um tratado de paz quando em 73, que rolou aquela guerra, tanto que é que Israel fala, não, eles vão atacar que a gente está com um acordo aqui, só que atacaram. E eles estão... Como fizeram recente. Então, mas isso aí é a história deles. Eles querem porque o Hamas já perdeu essa guerra. Quer dizer, perdeu de um jeito, né? Militarmente ele perdeu, mas... O que eles querem mesmo é tacar o terror no mundo e o mundo inteiro está aterrorizado. Então, nesse aspecto... É assim que eles agem. Eles já ganharam essa guerra porque o mundo inteiro está aterrorizado com essa doideira aí que eles fizeram. Mas morreu lá o neto do chefão,
Morreu agora. Do líder do Hamas. Do líder do Hamas. Morreu lá o rapaz. Sim, sim. O velho não tá lá. O velho tá O velho tá no Catar sentado em Tomando dólar. Vivglicô no hotel de Sentado em 6 estrelas. dólar. E vou dizer uma coisa pra você, Israel vai atrás desse cara. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida disso. Já aconteceu isso. Não tenha dúvida porque Israel não entrou na chantagem. Sim. Não entrou na chantagem. Israel criou uma unidade especial do exército para caçar os terroristas responsáveis pelo ato do massacre do 7 de outubro. Quer dizer, Israel tem um plano bem claro de exterminar os terroristas que causaram esse massacre. E não é a primeira vez na história que Israel fez isso. Quando aconteceu o atentado nas Olimpíadas de Munique. Nas Olimpíadas de Munique, terroristas entraram e assassinaram praticamente toda a equipe de atletas israelenses. Isso. E Israel foi atrás e caçou um por um. E Israel vai agora atrás, vai caçar um por um. Infelizmente, a liderança do Hamas está dentro do Catar. O Catar protege eles estão super protegidos e por isso vai ser uma missão muito difícil matar eles. Mas Israel já declarou que eles são Bnei Mavet, quer dizer que eles estão marcados para morrer. E, infelizmente, Israel não vai conseguir trazer eles aqui para um julgamento, mas Israel já disse claramente que vai pegar eles, independente de onde eles estiverem. Eu não sei se foi nesse caso, mas foi cinematográfico que a inteligência israelense, eles estavam com roupa de jogar tênis, parece entraram no hotel, você sabe dessa história? E mataram os terroristas na época, foi essa história? Do Munique? Tem um filme. Quando eles pegaram e foram perseguir, eles entraram no hotel onde estavam os líderes, né, terroristas, e mataram os caras e... Não foi uma coisa parecida? Você fala os terroristas, setembro... Isso. Foi. Então... Isso. Eles entraram, depois sequestraram o avião. Foi terrível na época lá. Sim, mas eu tô falando o exército israelense, quando ele foi lá e se vingou dessa história e mataram os terroristas. Eles entraram num hotel, se eu não me engano, não sei se é em Dubai, Catar. Você lembra disso, Aline? Eu não lembro exatamente em que país. Foi em 70 e foi nos anos 70. Tem um filme se chama Munique, bom filme. Do Spielberg. Bom. Exatamente. Deixa eu só perguntar um negócio pra você, Aline, que é o seguinte, por exemplo, que nem agora tem os TikTok aí, né? E você, evidentemente, quem tá em Israel tem uma outra visão, porque a gente tem a visão da imprensa, dos cortes, né? Os cortes que vêm. Então, por exemplo, que nem agora, o que eu acho que vai acontecer? Eu acho que os caras do Hamas, eles vão ficar mostrando como tem. Agora eles estão lá com esse cessar-fogo, né? Esse período que não vai acontecer nada. Essa trégua, sei lá como é que chama isso. Você vai ver o que esses caras vão começar a mostrar de escombro, de criança, tudo pra turma cair nessa história aqui. Por exemplo, nos Estados Unidos, a molecada agora é fã do Osama Bin Laden. É loucura, isso é maluco. Isso é um negócio maluco, porque não é um negócio que foi... O cara mora nos Estados Unidos. Foi agora. Sim. Não é você falar do Holocausto, que faz 100 anos, aconteceu agora, no ano 2000, e a molecada entrou no TikTok... Aquela carta que ele fez lá, que é outro picareta também, né? Obviamente. Outro mentiroso também. Esses caras são muito mentirosos. O poder do judaísmo dentro dos Estados Unidos. A molecada, ela tá se alistando para Al-Qaeda. Loucura. E usa próprio americano. Então a nossa sociedade, ela tá bem zoada. E é isso que a gente tem que olhar aqui também, né? Perfeito. De ver como é que... Por que tá acontecendo? Pra onde vai isso daí? Por que tá acontecendo isso? Por que o moleque vai se alistar? Por que alguém no Brasil faz uma manifestação? O que você acha disso, Aline? Infelizmente eu vejo isso e é uma coisa extremamente contraditória, porque tu fala com esses jovens e eles dizem sim, nós somos a favor dos direitos humanos, nós somos a favor disso, a favor daquilo, e daí tu diz, ok, vai para Gaza para ver o que eles acreditam. Gaza é contra os direitos, desculpa, melhor dizendo, o Hamas, que controla Gaza, é contra os direitos humanos, da própria população deles também, eles são contra os direitos das mulheres, contra os direitos da comunidade LGBT, eles não respeitam cristãos, eles não têm uma ideologia esquerdista e justamente a esquerda se alinha a eles. E é extremamente contraditório, mas a gente está aqui lutando várias guerras ao mesmo tempo. A gente tem a guerra física que está sendo travada pelos soldados, mas a gente também tem uma guerra midiática e a guerra midiática Israel está perdendo.
E o Ocidente também está perdendo. E a gente vê não só nos Estados Unidos, a gente vê que o Hamas e o Hezbollah estão alistando brasileiros, ou pelo menos tentando. A gente viu que brasileiros foram agora investigados por conexões com o Hezbollah. Então a gente está vendo que isso está acontecendo mesmo em países que deveriam estar fora desse eixo de conflito. Isso está chegando também no Brasil. E isso, obviamente, já chegou há muito tempo na Europa. A gente viu quantos atentados foram feitos contra a Europa. E ainda assim a gente vê pessoas na Europa levantando bandeiras palestinas junto com bandeiras do Hamas. Porque ser a favor dos palestinos não é ser a favor do Hamas. São duas coisas completamente diferentes. E a gente vê essas manifestações pró-Hamas. E uma coisa que dói muito para a gente aqui em Israel, juntando com a questão dos sequestrados, é que houve uma campanha muito grande de pessoas... principalmente judeus e israelenses, mas não só, de estampar as caras das pessoas sequestradas pelo mundo. Eu postei no meu Instagram, no mundo todo teve gente que imprimiu cartazes com os rostos dos sequestrados e o nome deles e a idade deles e colou por muitos e muitos países. E a gente viu muitos desses cartazes sendo arrancados. E não só isso, as pessoas filmando, as pessoas arrancando os cartazes, e as pessoas arrancando os cartazes sem vergonha nenhuma. Como as pessoas são capazes de arrancar esses cartazes? São crianças, idosos, pessoas inocentes sequestradas. Tem judeus, cristãos e muçulmanos entre as vítimas. E eu não entendo como as pessoas ainda assim têm a capacidade de atacar essas pessoas sequestradas. Quer dizer, a gente viu isso, esses cartazes sendo destruídos no mundo, as pessoas dizendo, não, isso é fake news, não foram sequestrados, foi Israel que matou essa população. A galera falando uma bobagem atrás da outra. E a questão dos sequestrados é uma questão muito, muito sensível aqui em Israel. A gente se importa com cada civil israelense, cada soldado israelense. A gente se considera aqui uma grande, grande família. E por isso, agora, nesses últimos dias, se falou das negociações, que parte desses sequestrados vão ser soltos a partir de amanhã, se Deus quiser, os 10 primeiros vão ser soltos. A gente está vendo aqui a mobilização nacional. Israel vai pagar um preço muito caro para poder soltar eles e ainda assim a maior parte da população de Israel está disposta a pagar esse preço para ter essas pessoas de volta. E uma última coisa que eu queria falar, só em relação a isso, eu estava assistindo as notícias hoje de Israel, e todas as notícias de Israel, quem estava falando hoje era principalmente as famílias dos sequestrados, porque a gente não sabe quem vai ser solto nos próximos dias. A gente tem por volta de 240 pessoas sequestradas e só 40 vão ser libertas nos próximos dias. E as famílias não sabem se são seus entes queridos ou não que vão ser soltos. A gente sabe que vão ser principalmente mulheres e crianças nessa primeira rodada, então a gente tem algumas pessoas que a gente imagina que vão ser soltas, mas a gente não tem certeza quem vão ser. E essas famílias dizendo, mesmo se forem os nossos entes queridos que vão ser soltos, a gente vai continuar lutando até o último ser solto. E daí tinha uma pessoa falando assim, tive 3 pessoas da minha família que foram assassinadas e 7 sequestradas. E ela disse, olha, eu comecei com 7 sequestrados e agora eu tenho 240. Quer dizer, todo mundo aqui se trata como família e por isso é um assunto muito, muito sensível. E ver as pessoas no mundo desrespeitando essas crianças, desrespeitando essas pessoas sequestradas, realmente dói muito para quem está aqui em Israel. Exatamente, né? Como se aquele 7 de outubro não estivesse existindo. Então negar. Como se aquilo lá nunca aconteceu, né? Queimaram crianças. Se você assistir, eles têm lá um videozinho de 40 minutos. Quando você assiste aquilo, você fala, bicho, você desacredita na humanidade. Não é ser humano, é bicho, cara. Porque os caras chegaram matando qualquer coisa. Tudo. Criança, cachorro, qualquer coisa. Os caras chegam. Diz que eles usam uma droga lá, né? Estavam nessa discussão, viu, eles falam que eles usam um tipo uma droga de uma cocaína, aí. Tem isso aí? Esse papo rola aí ou não? Sim, se fizeram nos corpos dos terroristas que foram mortos, quer dizer, eles atacaram e Israel defendeu as comunidades, apesar de, obviamente, terem morrido aí por volta de 1.400 pessoas,
terem aí 240 sequestrados, Israel sim conseguiu matar a parte dos terroristas antes que eles conseguissem voltar para Gaza, e se fizeram um teste de sangue nele, e claramente se viu, na maioria das pessoas que se testou, se viu presença de anfetaminas. Quer dizer, essas pessoas claramente estavam drogadas. E aí a gente também vê a contradição, quer dizer, essas pessoas dizem que estão fazendo uma guerra santa, na visão deles, obviamente, uma guerra santa, na nossa visão isso é terrorismo, mas eles usando drogas e, como vocês muito bem falaram, matando qualquer pessoa que estava no caminho. A gente viu eles matando cachorros, a gente viu eles matando crianças, queimando crianças. Esse vídeo de 40 minutos, ele foi horrível. Ele é horrível na realidade. Eles mataram também muçulmanos a propósito, sabendo que eram muçulmanos. Sim. A gente tem uma parte do vídeo, mostra eles prendendo um jovem aqui de Jerusalém, que era motorista de ônibus, árabe muçulmano, prenderam ele e depois mataram ele. Filmaram matando ele sabendo que ele era muçulmano. Quer dizer, eles estavam numa crueldade horrível e Israel não queria liberar no início essas imagens desses... Quer dizer, são horas e horas e horas de filmagem que tem do massacre, porque parte dos terroristas entraram com GoPro. Literalmente, eles entraram com GoPro no corpo. Câmeras, exatamente. Eles entraram com câmeras para filmar o terrorismo. Também a gente tem das vítimas que filmaram, principalmente os jovens que estavam no show, mas a maior parte das filmagens são dos próprios terroristas que morreram e as câmeras ficaram para trás, e Israel pegou essas câmeras. No início, Israel não queria liberar essas imagens por respeito às vítimas. Sim. Essas vítimas não estão aqui para dizer se querem ou não querem que as imagens dos estupros, das crianças mortas, os pais não estão aqui para dizer se querem que o mundo veja a desgraça que fizeram com a família deles. E, infelizmente, Israel foi obrigado a liberar parte dessas imagens, por isso escolheu 40 minutos, principalmente de imagens que as famílias das vítimas concordaram que fosse liberado, porque, infelizmente, parte do mundo diz e continua dizendo que o massacre não aconteceu. E quando a gente fala de negacionismo do Holocausto, quer dizer que muita gente não acredita que o Holocausto aconteceu, ou que não realmente morreram 6 milhões de judeus, as câmeras de gás nunca existiram, a gente dizia, como alguém pode não acreditar? E quanto mais a gente se afasta do Holocausto, mais difícil fica de a gente provar, porque os sobreviventes do Holocausto estão cada vez morrendo por idade também. E agora a gente está vendo um massacre que aconteceu há 1 mês e meio atrás, que está filmado, que os líderes que lideraram esse massacre, que estão lá, os babacas no Catar, eles mesmos disseram que fizeram, e ainda assim tem milhares, se não milhões de pessoas no mundo dizendo que não aconteceu. Está filmado, a gente sabe que aconteceu, e é um desrespeito às vítimas e aos sobreviventes dizer que isso não aconteceu. E quando a gente fala do Holocausto, o Holocausto nunca mais, infelizmente nunca mais é agora. Que tem judeus sendo massacrados, não só judeus, mas a gente está vendo massacres acontecendo e boa parte do mundo se isentando, dizendo, não é exatamente assim, é culpa de Israel, é o que a gente chama em inglês de victim blaming, quer dizer, culpando a vítima. Tu foi massacrado e a culpa é tua ainda. Sempre colocando um mas, né? A proporcionalidade também, né? Olha, Aline, obrigado pelo papo. Muito bom. Você, a última vez que você veio aqui, né? O papo foi tão bacana, a gente falou de tanta coisa legal aí de Israel e tal. O Zuckerman esteve lá e tal. Agradeço muito. Felizmente a gente está nesse momento aí, mas esse momento vai passar também. Nossa solidariedade a você aí, tua família. Teve um filhinho agora, teu marido lá que tá lá, tá no exército, né? Teu marido tá... Sim, ele continua no exército. Eles liberaram meu marido para o nascimento do meu filho, depois liberaram ele mais 24 horas para ele poder vir para a circuncisão, que é uma cerimônia muito importante dentro do judaísmo, e ele já está lá de volta. Então, realmente, a gente está vivendo um momento muito triste, mas como eu falei, isso não é uma ameaça existencial para Israel. Israel vai continuar existindo, isso está fazendo uma ferida muito grande, essa cicatriz vai continuar aberta por muito tempo, mas isso vai passar e a gente vai voltar a ser o povo alegre, feliz e receptivo que a gente era. Realmente a gente está vivendo dias muito tristes, mas esse pesadelo vai terminar. E um pouco de esperança realmente é ver essa negociação, ver esses reféns, esses sequestrados sendo liberados, pelo menos alguns deles nos dá um pouco de esperança. E espero voltar a falar aqui com vocês no futuro sobre coisas boas de novo. Boa, se Deus quiser. E você sabe que, para quem está acompanhando agora, a Aline é uma brasileira, gaúcha,
Ela foi para Israel, se casou com israelense, mora lá, tem os filhos, tem a família lá e tem esse canal no YouTube, que é um canal muito bacana, chama Israel com a Aline. Descubra o melhor de Israel, ela faz esse canal, tem muita audiência e é uma menina muito bacana. Sim. E, pô, obrigado aí. Um repertório imenso. Você conversar aqui com a gente. Obrigado, viu, Aline? Obrigada. Valeu.